Olá, queridos irmãos e irmãs que estão aqui passando pelo meu canal. Eu sou o Padre Marcos e todos os dias aqui eu faço um pouco da minha reflexão, partilho com vocês sobre o texto do Evangelho ou da liturgia que a Igreja nos propõe para todos os dias. Hoje, dia 29 de julho, a Igreja celebra a memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, os três irmãos que moravam ali em Betânia e acolhiam Jesus. E aqui nesta pequena reflexão eu quero aqui partilhar com vocês um pouco sobre essa importância da amizade que nosso Senhor Jesus Cristo tinha com Marta, Maria e Lázaro. A amizade ela é algo muito bonito, é algo que nos leva para Deus, é algo que nos aproxima de Deus. Podemos dizer que a amizade são os nossos irmãos que nós escolhemos, né? Nós temos irmãos de sangue que a própria natureza, a própria família assim dá, mas também nós temos aqueles irmãos que nós escolhemos, que são os nossos amigos. E aqui no texto do Evangelho, na vida de Jesus, nós vemos claramente Jesus que também tinha amigos e tinha um apreço, um sentimento muito profundo por eles. A gente vê aqui no texto do Evangelho que nos é proposto para a liturgia deste dia, que inclusive são propostos 2 evangelhos, mas aqui queria falar sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 19 a 27, que é aquele episódio onde Jesus, depois de saber da morte de Lázaro, vai até Betânia ao encontro de Marta e Maria, que estavam ali, então, chorando pela morte do irmão delas, né? Jesus é aquele que sente também a perda de Lázaro. Jesus até mesmo chora por causa da morte de Lázaro. No entanto, Jesus vai ao encontro dessa família e traz à vida Lázaro, que tinha falecido. Vejam, os amigos eles se arriscam também um pelo outro. A amizade faz com que a gente enfrente também alguns desafios para estar junto com o outro. A amizade não é aquela que se estabelece apenas no momento de divertimento, no momento de alegria, no momento de satisfação. Mas a amizade também, ela se fecunda e se faz presente nos momentos de dores. E nós vemos claramente Jesus que está aqui no momento de profundo sofrimento daquela família. Alguém tinha morrido. Alguém que ele conhecia e que também aquelas pessoas que estavam ali também conheciam. Então vejam, uma amizade verdadeira é aquela que se faz tanto nos momentos de dores como também nos momentos de alegria. Por isso aqui já te fica uma dica para você, fique atento, atenta aos amigos e amigas que você tem que só aparece quando as coisas estão boas para você, sabe? Que só aparece às vezes por interesse, por aquilo que você tem. Tome cuidado. Cuidado com as amizades hoje em dia, né? Que só mandam mensagem no WhatsApp quando querem alguma coisa, né? Quando querem algum favor, enfim. É claro que a gente nunca vai rejeitar e nunca vai deixar de fazer. Mas tome cuidado com essas pessoas que às vezes só te buscam por interesse. E digo mais ainda, tome cuidado para você também não ser esse tipo de pessoa que busca o outro só por interesse, só por aquilo que ela tem, né? Às vezes quando a gente se aperta alguma coisa que a gente se lembra do outro, né? Então tome cuidado também para você não ser esse instrumento de interesse também na vida de algumas pessoas. Com efeito, Santo Agostinho tem uma frase que eu acho muito interessante sobre a amizade, que ele diz o seguinte, que os nossos verdadeiros amigos são aqueles que nos levam para Deus. E quando nós escutamos essa frase, nós tendemos, de repente, a, vamos dizer assim, excluir as pessoas que estão ao nosso redor que não nos levam para Deus. Porque tem, né? Você tem amigos das mais variadas formas. Tem aqueles amigos que são da igreja, né? Os amigos que são só da faculdade, tem os amigos que são, vamos dizer assim, da noite, tá saindo com você, né? E algumas dessas amizades, elas de fato não produzem nenhuma vida em você, não produzem nada de bom, às vezes pelo contrário, só te levam para a escuridão, para o pecado, para aquilo que não é de Deus. E às vezes a gente tem a tendência de, quando
começa a se converter, quando começa a caminhar mais para com Deus, a gente tem a tendência de nos afastarmos dessas pessoas. Mas, no entanto, nós devemos aí sim nos aproximar delas, mas nem tanto para compartilhar dos seus pecados ou compartilhar daquilo que elas fazem de errado, mas para conduzi-las a Deus. Olha essa frase que eu falava de Santo Agostinho: os verdadeiros amigos são aqueles que te levam para Deus. Será que você está levando os teus amigos para Deus? Ou você está se esquivando deles, só porque eles de repente não vão para a igreja com você, não fazem aquilo que você faz, não gostam das mesmas coisas? É claro que, dependendo da circunstância, é bom mesmo que se afaste. Mas, primeiro, antes de se afastar, de tomar essa atitude radical, tente se aproximar dessas pessoas e tente conduzi-las elas para Deus. Tente levá-las elas para Deus. Eu vejo, dentro dessa minha caminhada de sacerdote, muitos testemunhos de jovens que já vieram falar comigo: padre, eu estou na igreja por causa do fulano, porque foi o fulano que me convidou e eu vim para o retiro, eu vim para uma missa, gostei, comecei a participar, etc, etc. Às vezes casais também, esposos que vieram para a igreja, começaram a participar da comunidade por influência do outro. Aí está, de forma implícita, mas às vezes também na cara, uma amizade que leva para Deus. Uma amizade que conduz o outro para as coisas que são de Deus. Às vezes, a gente tem que insistir um pouquinho com as pessoas, sabe? O amigo é aquele que insiste. O amigo, veja bem, se você é amigo de uma pessoa, se alguma coisa está te fazendo bem, se alguma coisa está te fazendo feliz, o que você costuma fazer com aquelas pessoas que são os teus amigos? Você costuma contar, falar. E nesse contar, nesse falar, você evangeliza, você fala de Deus. A tal ponto que você quer que aquelas pessoas também façam a mesma experiência com que você fez. Eu me recordo agora do fundador da comunidade Shalom, nosso fundador, onde Moisés Azevedo, depois de ter feito a experiência com o amor de Deus, ele, dirigindo o seu carro numa determinada rua ali da cidade de Fortaleza, ele parou o sinal, fez o sinal ali vermelho, ele para o carro e ali na faixa de pedestre passa um jovem caminhando. E ele pensa com ele, talvez aquele jovem não tenha feito a mesma experiência que eu fiz com o amor de Deus, né? E ali naquele momento brota nele o desejo de querer fazer com que aquele jovem e tantos outros conheçam o amor de Deus, faça a experiência que ele fez. Vejam, isso é ser amigo. A amizade é quando você quer também o bem do outro, quando você também quer que o outro experimente aquilo que também te fez bem. Será que nós também estamos agindo dessa forma com as pessoas que estão ao nosso redor? Ou a gente está se esquivando, se afastando, entendeu? Então vejam, uma verdadeira amizade leva o outro para o céu, leva o outro para Deus. E nós devemos proporcionar também para os nossos amigos, para os nossos irmãos, isto. Não somente na nossa faculdade, no nosso trabalho, nos lugares onde a gente convive, mas até mesmo dentro do nosso próprio ambiente familiar, que é um campo muito fértil para que a gente possa levar a palavra de Deus. Claro, não somente com palavras, mas com a nossa vida de oração. Reze também por aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que você vai evangelizar, aquela pessoa que você vai falar. Reze reze um terço antes de falar de Deus para aqueles teus amigos, para aquelas pessoas que estão ali, para que Deus possa conduzir, para que Deus possa atingir, para que Nossa Senhora também vá à frente. E que Santa Marta, Santa Maria e também São Lázaro nos ajude a vivermos para Deus e que de fato fecunde a nossa amizade para que seja uma amizade que leve todo mundo para Deus. Se você está passando por aqui pelo canal e ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que todos os dias você receba a minha reflexão diária. Tenha um ótimo dia.